Bem-vindos ao canal de Missões Nacionais. Meu nome é Edna Paz e você está assistindo ao quadro Na Missão. Eu sou casada com o pastor Enoque Paz. Juntos nós mobilizamos aqui no estado de São Paulo. Atualmente estamos coordenando a mobilização em todo o estado e temos 3 filhos. Eu sou filha de ateu, tenho 6 irmãos. O meu pai, eu gosto sempre de frisar que ele foi um pai maravilhoso. A minha mãe também. Ambos cuidaram de mim com muito amor e todos nós, filhos, fomos criados aprendendo que Deus não existia. Nós tínhamos uma boa condição financeira e, olhando para as circunstâncias, parecia mesmo que nós não precisávamos de nada. Afinal, tínhamos um pai maravilhoso, uma mãe que cuidava de nós, podíamos estudar em boas escolas, tínhamos recursos para comprar aquilo que tínhamos vontade, mas crescemos assim, sabendo, através do meu pai, que Deus não existia. Por várias vezes, a Fabiana me convidava para ir à igreja. E eu dizia assim para ela, impossível, meu pai jamais vai permitir. Pedi para o meu pai, mas ele dizia que não, jamais um filho dele entraria numa igreja. Então aquele convite da Fabiana, que se repetiu muitas vezes, olha, vamos à igreja, pede para o seu pai, só despertava em mim mais e mais curiosidade. A Fabiana me apresentou o plano de salvação, falou o amor de Deus por mim, que existia um lugar chamado céu, que havia sido preparado por esse Deus. E ela me perguntou, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E eu disse que sim, eu disse que eu queria ser crente como ela era. Então ela orou por mim e disse assim, olha, agora você é uma crente. A partir de agora você tem Jesus no seu coração. A partir de agora você pode contar para todo mundo que Jesus te ama e que Ele tem um lugar lindo para todos aqueles que o aceitarem em seus corações como seu Salvador. E foi o que eu fiz. Eu corri para casa para contar para minha família. Quando eu cheguei em casa, falei, pai, eu tenho uma coisa muito legal para contar para o senhor. E ele veio querendo saber, curioso. Eu falei, pai, eu sou crente. A partir de agora, Jesus mora no meu coração. E eu contei o que tinha acontecido na igreja. E os meus irmãos foram chegando, a minha mãe, o meu pai ficou sério. Olhou para mim e disse assim, filha, nunca mais você vai pisar o pé numa igreja. Os crentes fizeram lavagem cerebral em você. E a partir de hoje, você não vai mais ter amizade com essa menina chamada Fabiana. Eu comecei a chorar, eu fiquei muito triste, sem entender direito o porquê, e meu pai simplesmente não quis mais falar sobre aquele assunto. Foram 3 anos assim, sem poder ir à igreja. Foram 3 anos sendo cuidada pela Fabiana. Ela dizia assim para mim, olha, tem uma igreja orando por você. Ela me dava Bíblia. Quando a Bíblia chegava em casa, era rasgada pelo meu pai, pelo meu irmão mais velho. Quantos folhetos a Fabiana me dava e antes de me entregar, ela explicava para mim. Quando chegava em casa, esses folhetos eram rasgados, queimados. Quantas suas eu levei por insistir em querer ler Bíblia. O tempo foi passando e a tristeza muito grande tomando conta do meu coração. E as poucas vezes que eu podia me encontrar com a Fabiana, quando os meus irmãos não viam, eu pude dizer para ela sobre a minha tristeza, o meu desejo de ser crente como ela era, de ir à igreja. E ela dizia, olha, vai chegar o tempo. No tempo certo você vai poder ir à igreja, mas espera, confia. E chorando, muitas vezes eu dizia para ela, mas agora eu não tenho mais a Bíblia, meu pai queimou, meu pai rasgou. E ela me dizia, agora a palavra de Deus está no seu coração. Ninguém pode queimar, ninguém pode apagar, porque a palavra de Deus está no seu coração. Jesus está no seu coração.
Você é filha dele. E você é crente, sim, mas você vai ter que esperar. E foi o que eu fiz. E quando eu completei 17 anos, eu ia prestar vestibular. O sonho do meu pai era ter uma filha advogada. O meu sonho também era ser advogada. E eu sempre cresci ouvindo do meu pai que quando eu fosse prestar vestibular, é porque eu já tinha idade para fazer as minhas escolhas. E eu pensei, se eu tenho idade já para prestar vestibular, então eu também posso escolher se eu quero ser crente ou não. E eu me lembro que eu chamei o meu pai e falei assim para ele: pai, lembra que o Senhor me ensinou que quando eu completasse 17 anos, eu poderia fazer as minhas escolhas, porque agora eu prestaria vestibular e seria uma advogada? Em dezembro eu vou prestar vestibular. E eu tomei uma decisão. Eu não quero ser uma filha desobediente, mas eu quero ser crente. E eu decidi que eu vou começar a ir à igreja. Quando meu pai ouviu aquilo, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito triste. E ele não quis continuar a conversa. Ele falou: olha, sai daqui, faz o que você quiser, a vida é sua. Mas no fundo, ele achava que eu não fosse à igreja. E naquela noite eu fui a uma igreja próxima à minha casa. Eu me lembro que quando eu cheguei ali, tinha um pastor. Eu não entendia direito que era um pastor, não tinha visto ainda um pastor pregando. E aquele pastor falava de um jeito que só me vinha à mente a Fabiana. O mesmo amor com que ele falava, a mesma paixão, a alegria. E ele falava sobre a Bíblia, ele falava sobre pessoas que precisavam ser alcançadas, transformadas por Jesus e que Jesus podia libertar, salvar. E aquele homem foi me inspirando. Na fala dele, ele dizia assim: olha, quem quer ser um missionário? Se você for um missionário, se você aceitar o chamado, você vai falar de Jesus para as pessoas, você vai levar o amor de Deus para as pessoas. E sem entender direito, no meu coração, eu desejava ser uma missionária. Na hora que ele fez a pergunta: quem aqui quer ser um missionário? Eu levantei a minha mão e ele chamou para que as pessoas fossem lá na frente. E naquela noite eu decidi no meu coração que seria uma missionária. Ao chegar em casa, eu chamei o meu pai e disse para ele: pai, eu tenho uma coisa muito importante para falar para o senhor. Ele falou: o que mais você tem para me dizer? Aí eu disse para ele: pai, eu não vou ser mais advogada. Aí ele olhou para mim, assustado, e perguntou: o que você vai ser? E eu falei para ele: eu vou ser uma missionária. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus, para que ninguém precise chegar aos 14 anos para descobrir que Deus existe. Os meus irmãos se aproximaram. A minha mãe também, todos eles me acusando, dizendo que eu estava entristecendo o pai. E não era certo o que eu estava fazendo, as coisas que eu estava falando não faziam sentido. Mas o meu pai não disse mais nenhuma palavra. Por algum tempo ele ficou em silêncio. E quando ele levantou a cabeça, ele disse assim para mim: essa é a sua escolha. Tá certo. Então a partir de hoje, eu não tenho mais uma filha chamada Edna. A partir de hoje você vai viver com os crentes. Aí ele pediu para que minha mãe arrumasse as minhas coisas e apontou para mim o caminho da porta e disse que a partir daquele dia eu deveria viver com os crentes. Foi uma tristeza muito grande dentro de casa. Os meus irmãos gritavam, me acusavam, minha mãe chorava, pedia para meu pai não fazer aquilo. Mas ele já tinha decidido. E eu saí. Eu saí sem saber direito para onde ir. E eu me lembrei a Fabiana. E a Fabiana me levou até o pastor da igreja. O pastor e a esposa dele me acolheram, tentaram conversar com meu pai, mas não teve jeito.
meu pai não queria mais saber. E por 2 anos eu fui cuidada pela família pastoral. Por 2 anos eu fui discipulada pela igreja. E eu me lembro que depois de 1 ano, o pastor, a igreja reconheceu o meu chamado. Eu fui enviada para o Seminário Batista em Cuiabá, no Mato Grosso. E lá eu conheci o meu marido, que hoje é o pastor Enoque. Deus foi me direcionando, eu fiz bacharel em teologia, e a partir dali a minha caminhada com Deus se acentuou, os planos de Deus, o chamado de Deus para que eu fosse missionária aconteceram naturalmente. Anos depois eu me reconciliei com a minha família. Para a glória de Deus, hoje eu sou a missionária Edna, a missionária dos batistas. E meu coração é grato a Deus, porque só Deus transforma uma ateia em missionária. E durante esses anos, são 18 anos de ministério, fomos plantadores de igreja, éramos missionários da Convenção Batista do Estado de São Paulo, entre cortadores de cana. Depois revitalizamos igrejas na zona rural. Por um período de tempo, meu marido foi pastor de igreja local. Em 2017, nós chegamos na Junta de Missões Nacionais, onde estamos até hoje como missionários mobilizadores. E tem sido uma honra, tem sido um privilégio participar do que Deus está fazendo no mundo. Mobilizar pessoas, levar pessoas para o campo missionário através das viagens missionárias e trazer o campo para a igreja, trazendo as informações, os relatos, testemunhos do que Deus está fazendo no Brasil através da proclamação do Evangelho. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar e continue com a gente. Você faz parte dessa história.